Olá, o Ponto de Vista de hoje é o segundo programa contando a história de Campinas e eu recebo aqui o Jorge Alves de Lima, bem-vindo Jorge, o Duílio Battistoni, bem-vindo Duílio, e o Fernando Abraão, bem-vindo Fernando. Obrigado. Continuando o que a gente gravou no primeiro programa, acho que o Duílio pode até falar mais, a gente vai falar um pouco do combate da Venda Grande. Mas antes da gente entrar no combate, Duílio, qual que era a situação do país que levou a ter esse combate da Venda Grande? Qual que era a função dos liberalistas aqui em Campinas? É o seguinte, há várias causas da Revolução Liberal de 42. Em 1823, Dom Pedro I, nosso primeiro imperador, dissolveu a Assembleia Constituinte. E no ano seguinte foi aprovada a primeira Constituição do Império, em 1824. Essa Constituição fazia com que Dom Pedro centralizasse todo o poder nas suas mãos. E mais tarde, com o Conselho de Estado, com o ato adicional, por exemplo, ele tinha grandes poderes nas suas mãos. Ele podia manipular tanto o Partido Liberal como o Partido Conservador. Como chefe do poder moderador, então ele procurava naturalmente manipular todos esses partidos aí do Segundo Reinado. E nessa época, por exemplo, em 1842, vai ser aprovado o gabinete liberal. E não sei por que Dom Pedro dissolveu esse gabinete liberal e colocou no poder um gabinete conservador. Isso provocou, naturalmente, um descontentamento aqui no Brasil, principalmente em determinadas áreas, como São Paulo, Minas Gerais, o próprio Rio de Janeiro, porque eram áreas naturalmente muito importantes. E o pretexto realmente da Revolução Liberal de 42 foi a substituição do presidente da província de São Paulo, o brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, não é? Pelo Barão de Monte Alegre. Isso foi o pretexto para que houvesse a Revolução Liberal. E nós tivemos, naturalmente, como chefes desse movimento aqui em São Paulo, o próprio Rafael Tobias Aguiar, em Sorocaba, tivemos o Padre Feijó, né, o Padre Feijó. Em Minas tivemos o Teófilo Otoni e começou a guerra, começou a Revolução. Isso no país todo? Não, em determinadas áreas. Por exemplo, em Minas Gerais houve a Batalha de Queluz, não é? E também a Batalha de Santa Luzia. E aqui nós tivemos várias batalhas, inclusive em Sorocaba e em Campinas, a famosa Venda Grande. Por que é Venda Grande? Porque havia no local, na saída inclusive para Americana, Limeira, havia o sítio do Teodoro. Só para o pessoal se localizar, é onde hoje é o bairro Santa Mônica. Santa Mônica, exatamente. Então, lá que houve realmente a grande batalha, né, entre as forças imperiais e as forças campineiras. As forças campineiras eram naturalmente comandadas pelo Nogueira e pelo Major Galvão, enquanto que as forças imperiais eram comandadas pelo Major Bezerra. Então houve aquela batalha de Venda Grande, não é? Houve 19 mortos, inclusive aqui nas forças campineiras, muitos feridos, etc. Tem o número dos combatentes? 400 eram os combatentes aqui de Campinas. Os liberais? Os liberais. Enquanto que as forças imperiais eram 6 mil, 7 mil, né? Quer dizer, uma proporção muito grande, né? E, naturalmente, as forças campineiras foram derrotadas, obviamente. Agora, é preciso acentuar aqui a figura de Boaventura do Amaral. Foi realmente a grande expressão da Batalha de Venda Grande. Ele era ituano, ele participou de diversos movimentos no sul do país, né? E foi realmente uma figura exponencial e foi barbaramente assassinado, né? Barbaramente assassinado. Quem conta muito bem isso é o Celso Maria de Melo Pulpo, no seu livro sobre a Revolução Liberal de 1842. Houve essa batalha, não é? As forças campineiras vão ser derrotadas
pelo Bezerra. Caxias não esteve em Campinas, né? Muita gente pensa que ele lutou aqui. Não, ele não esteve aqui. E, naturalmente, houve o inquérito, muitos vão ser presos, não é? Muitos vão ser, naturalmente, depois anistiados. E há, naturalmente, várias lendas com relação à Venda Grande. Dizia, por exemplo, que havia fantasmas que surgiam naquela lagoa em frente ao engenho, entendeu? Então, mas é porque se fala que os mortos foram enterrados lá, né? Foram enterrados lá. Eles foram enterrados lá. O José Bonifácio do Amaral, o Visconde de Indaiatuba, por exemplo, ele, naturalmente conduído pela situação, ele resolveu enterrar os mortos no Campo Santo, né? Então foi uma grande iniciativa, né, do Visconde de Indaiatuba. Aliás, uma figura exponencial, um barão do café, né? Ele que introduziu o trabalho livre, por exemplo, aqui em São Paulo, uma figura de grande expressão, colocando colonos suíços, colonos alemães, etc. e tal. E, naturalmente, a Batalha de Venda Grande ficou muito tempo esquecida. Quer dizer, o acontecimento ficou esquecido. Até que em 1956, o Centro de Ciências, Letras e Artes resolveu colocar um marco comemorativo, né, no próprio local onde houve a Batalha de Venda Grande. Né? Lá não existe mais nada, nenhuma... Não, existe o marco comemorativo. Mas além do marco, nenhuma construção da época. Não, porque o engenho naturalmente foi derrubado depois, né? Foi derrubado e não existe mais nada lá, né? Todo ano, 7 de junho, a gente tem aquela comemoração, né? Mas só o próprio Centro de Ciências que leva à frente esse movimento, né, de enaltecer a Batalha de Venda Grande. Então, veja bem, a Batalha de Venda Grande é um marco na história do Brasil, principalmente aqui em Campinas, com Venda Grande, não é? Principalmente a família Nogueira, entendeu? E também Minas Gerais, com Teófilo Otoni, na Batalha de Queluz, hoje é Conselheiro Lafayette. Em suma, praticamente é um grande acontecimento. A gente pode falar que é um dos maiores combates dessa época? Eu não digo um dos maiores, mas foi importante. O próprio Por causa da região, da importância da região? Da região foi, naturalmente, o combate mais importante. Quando Dom Pedro visitou Campinas em 1846, ele estava muito arrependido de mandar as tropas imperiais aqui. Estava muito arrependido. Então, por isso que ele visitou a cidade em 1846. Né? Inclusive, ele teve com o Carlos Gomes, que era um menino na época, né? Tonico, menino na época. Ele ficou naturalmente muito entusiasmado com a atuação do menino, né? Do Tonico, né? Do Carlos Gomes, que estava nessa época aí. Houve naturalmente uma cavalhada, um grande movimento assim campineiro, né? De recepção ao próprio imperador. E ele sempre dizia que ele estava arrependido, Dom Pedro, arrependido de mandar as tropas imperiais aqui em Campinas. E realmente ele sempre abordava esse assunto. Foi um grande erro do meu governo, ele dizia. Aí, logo após o combate, eu acho que pode aumentar até a participação do Jorge com o Fernando, qualquer um dos dois pode responder. Qual que foi o desenrolar histórico, principalmente para a região aqui? Não, naturalmente, a grande consequência foi a vitória do próprio liberalismo. Claro que os campineiros foram derrotados, mas ficou aquela noção de liberdade, né? O Campinas foi bem vista em todas as províncias do Brasil, né? Foi muito bem vista em 1842. Foi quando Campinas foi elevada à categoria de cidade. Foi nesse mesmo ano, 1842, entendeu? Ela assume a categoria de cidade se desvinculando de Jundiaí, não é? Isso, exatamente. Da comarca de Jundiaí. Certo. E aí ela passa a ter, então, um status maior. Ela começa a ter uma maior influência política também. Já havia uma influência política e econômica muito grande, né? Mas justamente nesse período, inclusive, ela muda o nome, ela deixa de ser São Carlos, de São Carlos, e volta a ter o nome Campinas. É isso, uma característica importante do período. Aí, o que se seguiu desse fato até o período da abolição?
Bom, naturalmente, a segunda metade do século XIX, a partir de 1840, com a criação do Império, Campinas vai ter um grande desenvolvimento, graças à cultura do café. Aí que vem aqueles barões do café, o nascimento daquela aristocracia agrária que nós tivemos em Campinas, né? Aqueles grandes barões do café, Barão de Itapura, Barão de Itatiba, não é? Barão de Jaguara, e eles construíam aqueles sobrados, não é? No centro, não é? Porque Campinas começa a se urbanizar, entendeu? Começa a se urbanizar, não é? Deixa naturalmente a taipa, e passa a utilizar, por exemplo, o tijolo nas construções, com a olaria do Sampainho, né? Olaria do Sampainho. Então é a época das grandes construções, dos grandes barões do café. Eles naturalmente têm uma influência muito grande no desenvolvimento da cidade. É o que o professor Lapp sempre dizia, a época da modernidade em Campinas, né? A época da modernidade. Quando vêm os imigrantes, a construção da primeira via férrea, a Paulista, não é? Os imigrantes. E Mas isso leva tudo em que época? Isso a partir da segunda metade do século XIX, 1860, 70, por aí. O grande avanço de Campinas, por exemplo, foi em 1870. Aí que nós podemos considerar como um marco da modernidade de Campinas. Aí com a imigração, com as grandes construções. Com as ferrovias. Ferrovias, né? Com as ferrovias, a Paulista, a própria Mugiana. Então a cidade começa a crescer e torna-se a capital agrícola do Império, né? E o movimento republicano aqui foi muito forte, muito forte. Nós tivemos um clube republicano, né? E pessoas se salientaram aí, por exemplo, Campos Salles, Francisco Glicério, né? E houve um movimento da abolição, que começou realmente no Rio de Janeiro, com Joaquim Nabuco e Luiz Gama, por exemplo, que era um ex-escravo. Foram os grandes abolicionistas. Antes da gente entrar nisso daí, a gente pode falar em qual parte da história teve maior vinda de escravos aqui para a região? Olha, já no final do século XVIII, com a implantação da cana-de-açúcar, já vêm os primeiros escravos. Mas a grande leva mesmo vem com a cultura do café. Mais ou menos 1840, 50, por aí, né, Fernando? Justamente então, pouco logo após o combate. Exatamente. Porque o braço escravo foi a mola mestra do desenvolvimento agrícola de Campinas, né? Campinas é a capital agrícola, né? O oeste paulista. Tem um ponto importante que é a riqueza econômica de Campinas. É claro que o auge econômico se dá com o café. Claro. Mas a produção canavieira, que vem de Itu, para em Campinas também, é muito importante. Ou seja, em 1840, 1830, 40, a riqueza de Campinas era proveniente da cana-de-açúcar, que depois passaria os grandes produtores rurais, né, vão produzir o café. A primeira riqueza de Campinas é do ciclo da cana-de-açúcar. Que a gente pode voltar no próximo bloco tratando dessa parte aí. Exatamente, da aqui cana-de-açúcar. O Ponto de Vista hoje está falando sobre, o segundo programa falando sobre a história de Campinas, e volta daqui a pouco. Estamos de volta com o Ponto de Vista no segundo programa falando sobre a história de Campinas. Fernando, você vinha falando sobre a importância econômica do café. Vamos tratar mais a fundo um pouco esse assunto, a partir aí da segunda metade do século XIX, os barões do café aqui em Campinas. Como funcionava todo o desenvolvimento? Como o próprio Duílio já citou, você tem um grande cafeicultor, um grande produtor rural, produtor agrícola, que é o Visconde de Indaiatuba, que vem trazer então os primeiros trabalhadores livres aqui para a região, né? Existem vários documentos que mostram as quantidades e realmente os alemães, os suíços são uma grande maioria, mas havia belgas, portugueses e essa até... quantidade de imigrantes. De imigrantes. Convivendo junto com escravos ainda. O Visconde tinha seu plantel de escravos, mas ele implanta os trabalhadores livres numa espécie de experiência para uma possível mudança desse regime escravista, que vai ocorrer muito tempo depois,
né? O sistema de parceria com os imigrantes não dá muito certo. Né? E depois é que nós vamos ver, então, o governo provincial de São Paulo investindo, tirando dinheiro do Tesouro Público e investindo na vinda dos imigrantes, que é a grande imigração que nós conhecemos, que inicia a partir de 1880, no meados da década de 80, 86 em diante, nós temos então a grande imigração. Bom, nesse ponto, então, a mão de obra é importante. Havia falta de mão de obra, né? Você começa a ter, a partir de 1871, as leis que começam a reduzir os plantéis de escravos, né? Os impostos sobre a comercialização de escravos também são maiores. Você começa a ter uma espécie de contrabando de escravos de outras regiões menos produtivas, por exemplo, o Nordeste, né? E isso começa, Eles começam a pegar escravos do Nordeste do Brasil e trazer em muitos casos houve essa remessa, né, de escravos para cá. O preço se eleva, né, e você começa a mandar. Então, o Nordeste manda uma parte dos escravos que não estavam sendo muito aproveitados lá e para cá. E aí, então, você tem uma elevação do plantel de escravos em Campinas. Nesse período, né, Duílio, Jorge, a gente tem em 1872, por exemplo, no censo de 1872, que é um censo geral do Brasil, nós temos a população de Campinas dividida entre 30 e poucos mil habitantes, a metade era escravo. Metade escravo. Não é? Exatamente. Para você ver, então, a importância que se dava à aquisição do escravo e como o escravo funcionava como mão de obra. E vocês têm números de quantas fazendas de café existiam aqui, em Campinas e na região? Difícil, É difícil. Não é determinado. Não. Olha, nós não podemos esquecer também que quem introduziu o café aqui em Campinas foi Francisco Egídio de Souza Aranha, na fazenda Mato Dentro, que hoje é o Parque Ecológico, entendeu? E essa fazenda do Egídio de Souza Aranha foi dividida depois, né? Aí surgiu a Vila Brandina e a Hípica. Justamente. Duas fazendas, a Vila Brandina e a Hípica. E realmente você tem razão, com relação à população, metade era formada de escravos, né? Escravos. E agora nós não podemos esquecer também que havia escravos que trabalhavam na Casa Grande, né? O Barão Geraldo de Rezende, de Santa Genebra, tinha muitos escravos que trabalhavam com ele, né? Faziam parte até da família, rezavam juntos, tal, aquela coisa toda. E, aliás, o Barão Geraldo de Rezende foi um benemérito, porque ele chegou a alforriar os escravos. E muitos escravos não queriam continuar. Isso em que época? Isso foi 1889, 1880, 90, por aí, né? Um pouco antes, então. Por aí. Pouco depois. Pouco depois, é. Queriam continuar na fazenda. Queriam continuar na fazenda, exatamente. E nós não podemos esquecer também que nesta aristocracia, por exemplo, a língua francesa era muito atuante. Eles se expressavam em francês, entendeu? Na própria fazenda do Barão Geraldo, as filhas falavam francês, iam para Paris, aquela coisa toda, não é? Havia um ambiente assim sofisticado, né? Na verdade tem um comentário que fala que Campinas ganhou uma fama de que os filhos dos barões eles iam estudar fora e voltavam mais frescos, né? Que se falava mais rebuscados. Como é que é isso? É lenda, né? É um pouco de lenda, mas havia preocupação de mandar os filhos para outros centros mais desenvolvidos, digamos. Mas nós não podemos esquecer que nessa época havia grandes faculdades também em São Paulo, na Bahia e no Recife. Que formavam grandes advogados, médicos e engenheiros. Muitos barões do café, naturalmente, eram advogados, pessoas que conheciam o direito. Exatamente. Conheciam o direito. Então eles não vinham só daquela descendência, né? Eles já tinham... E mandavam os filhos para estudar na Europa, não só em Coimbra, como em Montpellier. Estudar medicina em Montpellier, na França, né? Que era muito comum, né? Aí retomando um pouco dessa parte da importância econômica do café, qual que era a participação de Campinas na economia do país na época? Você tem enorme, né? um grande autor, que é o Sérgio Millier, que produziu a história de Campinas, história paulista,
no começo do século XX, né? E vários estudos mostram que Campinas detinha, pelo menos nessa época, de 15% a 20% da população, da produção nacional. Da produção de café. A produção não, quando eu digo 1920, o estudo do Sérgio Milliet, não. A produção de Campinas é muito grande em 1870 e 71. Né? O estudo que ele fez em 20 mostra, na década de 20 e 30. Então, nós temos a importância da produção cafeeira em Campinas. É claro que, logo em seguida, você vai abrindo as fronteiras agrícolas, porque satura o espaço em Campinas e o café começa a avançar, então, para Rio Claro, para Ribeirão Preto, Limeira, e avança. E com esse avanço, você tem também o fluxo dos imigrantes, né? Dos escravos e assim por diante. É claro que... e aí, então, nós temos uma coisa determinante, que Campinas ela muda um pouco o perfil agrícola para um perfil mais urbano e de oportunidades econômicas, de profissões e de trabalho na cidade. Na cidade. Né? Que aí entra a questão da urbanização, que é muito importante. A vinda de imigrantes alemães, por exemplo, a família Berrenbach, que introduziu a primeira indústria em Campinas, né? Isso em que ano? Isso em 1857. Já bem na metade. Né? Exatamente. A primeira indústria que houve foi dos irmãos Berrenbach, né? Os irmãos Berrenbach. Exatamente. E nessa época, principalmente na segunda metade do século XIX, que o café estava bem forte, a gente ainda tinha cana-de-açúcar aqui? Muito pouco, né? Sempre teve, Sempre um pouco, teve, mas... não chegou a se extinguir. Não. Outro detalhe importante com relação à questão agrícola de Campinas é que depois as fazendas foram... Isso a gente está falando da virada do 19 para o 20, tá? E com o avanço do café para as grandes fronteiras, para outras adiante. Né? As fronteiras agrícolas se expandem. E Campinas, então, vai perdendo um pouco da produção cafeeira, mas você tem as oportunidades econômicas urbanas. O que tem de importante nisso é que as grandes fazendas foram divididas e pequenos lotes de até 8 alqueires passaram a produzir os alimentos que vão abastecer Campinas nesse período. Essa divisão aconteceu por quê? Por iniciativa por dos iniciativa, barões? Não, por iniciativa do governo. Porque o governo comprava todo o estoque de café, o governo investia muito no café, no armazenamento do café, e todo mundo queria produzir café. Não é? E o governo, então, impõe uma política, isso é do Campos Salles, que é um presidente campineiro, né? Ele vai, então, incentivar a criação dos núcleos coloniais nas zonas fronteiriças da cidade. Uma delas é o núcleo Campos Salles, que vai dar origem à cidade de Cosmópolis. De Cosmópolis. Não é verdade? Ligada à Funilense. A família Nogueira também. Família Nogueira também, exatamente. Entendeu? Houve aquela ferrovia, né, que partia do mercado, o mercado antigo, né, e até o funil, que hoje é Cosmópolis. Exatamente. Não é? Então eles iam buscar lá café, açúcar, né? E os cereais, de modo geral. E havia uma estação aqui no mercado, a estação Carlos Botelho. Justamente. Carlos Botelho. Onde é o Mercado Velho? O Mercadão. Onde é o Mercadão mesmo? Mercadão. Você notou que não tem uma rampa lá de cimento, uma rampa? Ali como é que se diz? Ali havia ferrovia que ia para o funil. A área de embarque da Funilense. Área de embarque, exatamente. Onde é o Mercadão. Isso. Então você trazia os alimentos desse núcleo colonial para o Mercadão e aí você tem o desenvolvimento. Exatamente. Você precisa abastecer a cidade. Né? Todavia, então, isso é importante. Vou começar agora a falar um pouquinho para vocês. Pode falar, Jorge. É o seguinte, nessa época, Campinas estava um desenvolvimento enorme, predominava no estado de São Paulo, era a capital agrícola de São Paulo. Todavia, Campinas era uma cidade suja, imunda. Não havia equipamentos. Não tinha saneamento básico. Saneamento higiênico. E
as ruas de Campinas, as casas, inclusive dos senhores barões, eram muito mal cuidadas. Havia nas casas, além da latrina, havia ao lado da latrina, havia o poço de água, para coletar água. E ao lado do poço havia chiqueiro de porcos. Mas isso era uma característica da região aqui? Não, do mundo, praticamente do mundo todo, principalmente no Brasil. Eu me lembro que eu fiz uma viagem à cidade de Ouro Preto e fui visitar o Museu da Inconfidência. O Museu da Inconfidência, eu entrei, era uma casa adaptada de acordo com a época do Tiradentes. E qual foi a minha surpresa? Quando eu entrei na cozinha, eu vi 2 vasos sanitários dentro da cozinha, sem parede. Não tinha divisão Eu perguntei, mas o que está fazendo isso aqui? Não, era o costume da época. A mulher cozinhava, o sujeito fazia as necessidades ali pertinho. Porque um dos argumentos era que o cheiro da comida neutralizava o cheiro do banheiro. do banheiro. E isso explicava por que o brasileiro com 20, 25 anos morria. Morria muito cedo naquela época. E Campinas, mais ou menos, era isso. As baronesas jogavam as águas servidas nas ruas, nas avenidas. O Jardim Carlos Gomes era o centro da imundície. Todo mundo despejava o lixo, os estrumes. Os famosos tigres. E além do mais, nesse local, que era o Jardim Carlos Gomes, o Largo do Pará, que era o Largo do Tanquinho, havia as lavadeiras, que eu vou contar agora em 1890. Jorge, vamos fazer assim, a gente volta no próximo, então, Certo. contando isso, falando do desenvolvimento de Campinas, dessa parte mais urbanística, no final aí do século XIX. Ponto de Vista está no seu segundo programa falando sobre a história de Campinas e volta daqui a pouco. Estamos de volta com o Ponto de Vista no seu segundo programa falando da história de Campinas. Jorge, você vinha falando um pouquinho da parte já urbana aqui de Campinas, que era suja, que era estragada, mas eu acho que a gente podia retomar um pouco, acho que até antes de você continuar a falar dessa época, retomar um pouco como que foi a urbanização a partir da chegada das ferrovias. Como é que se desenvolveu isso? Não sei se você ou o Duílio pode falar. Então, com as ferrovias, naturalmente, houve um grande desenvolvimento, inclusive com a imigração. Vem muitos italianos, né? Italianos, alemães, etc. e tal. E muitos sobrados aqui do centro foram construídos pelos italianos. Pucci, por exemplo, construiu o sobrado onde é a PUC Central, prédio da PUC Central, em 1883. Luiz Pucci. Né? E eram chamados de capomastri. Inclusive, eles que criaram, por exemplo, a platibanda, que é aquela parte superior do edifício que tem estátuas. Nesses sobradões antigos você vê aquelas estátuas, naquele beiral, né, a platibanda. Foram os italianos que introduziram. Né? E os italianos tiveram uma importância muito grande, não só com relação à produção cafeeira, como nos costumes. Você sabe muito disso. Nós devemos aos italianos, por exemplo, hospitais, instituições, etc. A Casa de Saúde de Campinas, né? Círculo Italiano Nietzsche, por exemplo, obra dos italianos. Como dos portugueses, o Hospital da Beneficência Portuguesa, né? Os portugueses, etc. Tal. Mas a Constituição daí de Campinas, já como uma cidade, já começa a tomar uma forma maior. Ah, sim. Campinas torna-se muito importante. Com as ferrovias, por exemplo, não é? E instituições hospitalares, como falei para você, não é? Era chique, por exemplo, vir para Campinas, não é? Para se tratar. Mas isso, não é? isso já se deu
bem já a partir de 1885, 86. Mais perto do final. mais perto. Porque na época o governo municipal não queria construir hospitais dentro do perímetro central da cidade. Tinha a Santa Casa de Misericórdia, centro, e tinha a Real Beneficência. E quando houve a inclusão da febre amarela, eles queriam que os hospitais ficassem fora do centro, para não contagiar. E foi uma dificuldade enorme, porque tiveram que construir aqui o Hospital do Fundão, é onde está a Sanasa hoje, aqui, que era retirada. Até os doentes não queriam para ir para esse hospital, porque achava que indo para o Hospital do Fundão, né, era meio caminho para o cemitério do Fundão, que é o cemitério da saudade. Pô, se eu estou lá, já está perto para eu ir para o cemitério. Então houve um problema muito sério com isso, inclusive o grande sanitarista que salvou Campinas em 1896, 97, que foi Emílio Ribas. Ele quis tirar o Hospital do Fundão aqui para outro local, porque a questão psicológica era muito grande, sabe? Isso é um fato interessante. Então, e como você vinha dizendo, Campinas ela tinha um problema sanitário grande. Tinha. O que é? Ela não acompanhou o desenvolvimento, foi isso? Não, olha, essa questão sanitária era do Brasil todo. Nós tivemos Santos, Rio de Janeiro também perecia horrivelmente com a febre amarela. A febre amarela veio para Campinas, vindo do Rio de Janeiro, através de Santos a Campinas. E também nessa época, Campinas já começa a ter um maior movimento cultural, até porque ela já está se formando como cidade e tem uma maior chegada de imigrantes aqui. Como que começou esse movimento cultural e principalmente daí a participação do Carlos Gomes nessa época, nessa transição? Na época da modernidade, a partir de 1970, né, vão ser criados clubes culturais. Clubes semanal. Clubes, exatamente. Inclusive algumas casas importantes, como a Casa Genu, por exemplo, que era um centro cultural, apesar de ser uma papelaria, era um centro cultural. O Livro Azul também, de de Antônio 1876. de Castro 1816. Mendes. Nós tivemos, por exemplo, instituições assim culturais como o Clube Beethoven, né? O Clube Mozart. Não é? Então, a cidade começa realmente a crescer. E não podemos esquecer o Carlos Gomes, né? Carlos Gomes tem uma importância muito grande. Ele nasceu aqui em 1836, né? E graças à influência do seu pai, o Maneco, né? que era capelão, né? Que era chefe de capela, né? Capela musical. Musical, exatamente. Musical e grande compositor, né? E o menino naturalmente sofreu a influência do pai, né? Influência do pai. E a história conta que depois ele foi para o Rio de Janeiro, né? Ganhou uma bolsa do imperador, né? Isso em que ano? Isso 1860, 63, por aí, né? Por aí. Ele ganhou uma bolsa do imperador, foi estudar no Rio de Janeiro, e depois ele foi para a Itália, né? Itália, 1870, por aí. 71. Aí que ele compôs aquelas grandes obras, Guarani, né? Condor. Mas o Carlos Gomes, ele mantinha uma ligação com Campinas ainda? Ou ele chegou a deixar de lado? Mantinha. Sempre manteve. Ele era de uma família musical. O pai foi um dos primeiros introdutores da música, do ensino da música aqui em Campinas. Ele tinha um irmão, José Santana Gomes, que era um talento. E ele se anulou para poder ajudar o irmão. Ele pensou, se nós vamos os dois juntos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então eu vou me anular para poder meu irmão crescer. Mas era uma pessoa extraordinária e tem composições aqui arquivadas no Centro de Ciências que merecia uma gravação, um trabalho sério, porque tem páginas maravilhosas da música campineira. E o Carlos Gomes, ele tinha já o reconhecimento de Campinas na época? Campinas reconhecendo ele como grande? Ou ele precisou ter que sair para ser reconhecido? Olha, uma determinada ala da sociedade. Não, o povo não. O povo era
analfabeto, tal, mas uma elite já parece que reconhecia inveja, muito o Carlos né? Gomes, né? Eterna inveja. Ele era uma figura muito popular também, né? Muito popular. Ele tinha o costume de tocar piano, né? Na Livro Azul, e o pessoal passava ali, via ele tocando piano, e ele se comunicava com todos. Era uma pessoa muito simpática, muito dada, né? Muito dada. Eu encontrei uns estudos que eu tenho feito, em 1889, no dia da proclamação da República, quem estava em Campinas? Antônio Carlos Gomes estava aqui. E ele, a proclamação da República, isso vinha de encontro do contraditório daquilo que ele pensava, que ele era monarquista e devia muito a Dom Pedro II, e ele era leal a Dom Pedro II. E com a implantação da República, aquilo foi um choque para ele, ele estava em Campinas. E ele ficou quieto, ficou paralisado. E depois, dali uns dias, ele retornou para a Itália. Então, ele visitou as redações dos jornais e teve uma reunião na casa dos amigos dele. Eu tenho esse registro. Isso aqui no Brasil. Aqui em Campinas, 1889. Isso eu vou escrever agora sobre isso aí. E nessa reunião, da ideia da vida dele com os amigos dele de Campinas. Ô, Nhô João, vamos comer aquele viradinho, aquele torresminho. Oh, que saudade que eu tenho daquela época nossa ali do Lago do Rosário. Você entende? Quer dizer, conversas desse tipo, assim, então demonstrava a afinidade dele com a cidade e com os amigos dele. Sabe? Ele não ia embora de Campinas sem se despedir de amigo por amigo. Dele. Então E sempre ele deixava, tinha aquela relação muito ele era forte, muito dado, né? e deixava sempre estampado nos jornais um anúncio que, não podendo despedir de todos, ele deixava por este anúncio a minha despedida a todos aqueles. E você falou que ele ficou quieto em relação à porque República. Porque ele não era podia conservador? fazer. Ele era conservador, ele era monarquista. É muito ligado a Dom Pedro. Era né? Dom Pedro, ele era. Ligado a Dom Pedro. Se não houvesse Dom Pedro. Devia favores ao imperador, né? Se não houvesse Dom Pedro II Sim. e Princesa Isabel, nós não teríamos Carlos Gomes. É. Como nós não teríamos também Maria Monteiro, que é outro nome de rua hoje, foi a primeira cantora lírica brasileira com sucesso na Europa. E foi estudar na Europa porque Dom Pedro II esteve em Campinas em 1886 e assistiu uma apresentação dela, e ela deu uma bolsa, ele deu uma bolsa de estudo para ela, para estudar para fora. O Carlos Gomes ganhou também a bolsa? Ganhou. Então ele tirava, e essa bolsa era do dinheiro pessoal de Dom Pedro. Ele não pegava dinheiro do erário público, era da bolsinha que se falava que era da parte dele pessoal. E aconteceu o seguinte, em 1890, já com a proclamação da República, que no primeiro momento da proclamação, foi um movimento militar. Republicano mesmo não apitou nada no início. Tanto que os militares implantaram a República, aquela coisa toda, já virou ditadura militar, Marechal Deodoro, aquela coisa toda. Os campineiros, o Campos Salles, o Francisco Guissaro, ficaram no início fora do governo. E nesse período, baixou-se um decreto cortando a ajuda a Carlos Gomes e a ajuda a Maria Monteiro. Justamente porque eles eram financiados por causa do imperador. E a Maria Monteiro estava numa situação dificílima na Itália. Ela estava junto com a mãe e uma irmãzinha pequena. E sem essa ajuda, ela chegou até a passar necessidades. Foi quando o nosso amigo, eu e Duílio gostamos muito dele, Alfredo Pujol, que foi um grande intelectual da época, um advogado aqui em Campinas, professor do Culta Ciência, o pai dele era diretor do Culta Ciência,
E da Academia Brasileira de Letras. E depois ele se tornou membro da Academia Brasileira de Letras. Ele fez um movimento muito grande em Campinas para angariar dinheiro para poder manter a Maria Monteiro e ajuda a Carlos Gomes da coisa. Então, até quando entrou o Campos Salles e o Francisco Glicério no governo do Marechal Deodoro, aí que a coisa começou a mudar. Você entende? Aí eles começaram a ter influência e começaram a mudar. Aí essa parte a gente já entra, falando dessa parte mais da República e da febre amarela, a gente entra num próximo programa. Nós não podemos esquecer também que Carlos Gomes foi abolicionista. Foi. Ele chegou a alforriar, ele dava recitais né, no Teatro São Carlos para angariar fundos para alforriar os escravos, libertar os escravos. Não, ele era uma pessoa que ele era um homem figura do muito povo, né? importante. Ele era um homem do povo. Pode dizer que ele era à frente do tempo. À frente, sim. à frente. Ele era um gênio, né? Acho, um gênio, né? Um gênio. Também acho. E ele era um homem do povo, era um homem simples. Tanto que a sociedade campineira o via com certo desdém. Pela inveja, porque se alguém começa a acender, sempre tem aquele invejoso. Por que ele, por que não eu? E aí, por aí afora, né? Queria agradecer a presença dos três nesse programa. A gente volta num próximo contando a história de Campinas, mas daí no século XX. Muito obrigado por terem vindo. Obrigado a você. Esse foi o segundo programa do Ponto de Vista, contando a história de Campinas. A gente falou do século XIX. No próximo, a gente vai voltar falando sobre o século XX. Até lá!